Graça e paz, meus irmãos. Lucas 21, verso 34. Exortação à vigilância. E olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos adverte a nós vigiarmos. A igreja de Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ela precisa de estar em constante vigilância nesses dias que precedem o arrebatamento. O próximo evento profético é o arrebatamento da igreja. E as Escrituras nos ensina a vigiar e olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Jesus disse que ele voltaria como nos dias de Noé. Então o mundo vai estar vivendo uma vida normal, comendo, bebendo e dando-se em casamento. Paulo ele fala sobre esta religião do estômago nesses últimos dias. Paulo diz: cujo Deus é o ventre, que só pensam em coisas terrenas. Os homens dos últimos dias, eles estariam tão apegados com as coisas deste mundo que eles seriam indiferentes quanto às coisas espirituais. É o que as Escrituras estão nos ensinando aqui. Cuidado para que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez. Tá vendo aí, meus irmãos? Comer e beber é o hobby desse mundo. O hobby desse mundo é comer e beber e coisas materiais. É o que a Escritura está dizendo, e dos cuidados desta vida. Então, as Escrituras estão dizendo, cuidado com a preocupação com os cuidados dessa vida. É o que Paulo diz a Timóteo, meus irmãos. Ninguém que se limita se embarace com os negócios desta vida. Então as pessoas, elas estão muito embaraçadas. As pessoas estão embaraçadíssimas com os cuidados desta vida. Há muito embaraço que atrapalha você, meu irmão, de buscar as coisas espirituais. Então, o materialismo, os cuidados dessa vida, ele atrapalha a nossa vida espiritual. Então, as Escrituras estão dizendo aqui, cuidado para que vossos corações não se carreguem de glutonaria e de embriaguez. Glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, ou seja, preocupação com as coisas materiais. E aí a Escritura diz assim: e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o dia do Senhor ele vai vir como improviso. O dia do Senhor ele vem como um laço sobre os moradores da terra. Então, meus irmãos, isso aqui não se encaixa na segunda vinda. Não tem como os meso e os pós-tribulacionistas colocar isso aqui, esse texto bíblico, na segunda vinda em Jerusalém. Eles dizer que é só um evento, o arrebatamento, e a segunda vinda é um evento só. Isso aqui não se encaixa na segunda vinda. Por quê? Porque na segunda vinda o mundo vai estar um caos por causa da grande tribulação. Agora esses versículos aqui não, o mundo vai estar vivendo uma vida normal. As pessoas do mundo vai estar vivendo uma vida normal. Então nós temos que ter muita vigilância para que esse dia ele não nos pegue de surpresa. É o que está dizendo aqui.
e olhai por vós não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então o dia do Senhor, ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Versículo 35. Então esse versículo 35, meus irmãos, ele não se encaixa na segunda vinda em Jerusalém. Por quê? Porque o arrebatamento, ele vai vir como um laço sobre os moradores da terra. O arrebatamento, ele vai vir de surpresa, ele vai ser de surpresa. É como uma festa de aniversário em que o aniversariante não está esperando. É por isso que nós temos, meus queridos e amados irmãos, de estarmos ataviados, precisamos de estar prontos, porque o arrebatamento ele virá como um laço. Então o mundo vai estar tendo uma vida normal, o mundo vai estar vivendo uma vida normal. Então esse versículo 35, ele não se encaixa na segunda vinda. Eu não sei como que os mesos e os pós-tribulacionistas conseguem colocar esse versículo aqui como a única vinda em Jerusalém. Como eles conseguem encaixar isso aqui na segunda vinda em Israel? Não tem como, meus irmãos. Então são dois eventos diferentes. Esse texto ele está falando do arrebatamento. A igreja será arrebatada como um laço. Os americanos, eles experimentaram isso ali no World Trade Center em 2001. Os americanos, eles não estavam esperando aquilo ali não, meus irmãos. Eles foram pegos num contrapé. Eles foram pegos como um laço. Então o arrebatamento da igreja também será assim, será como um laço. O arrebatamento virá como um laço sobre os moradores da terra. Então Jesus ele nos exorta, vigiai, pois, versículo 36, em todo o tempo. Nós temos que estar vigiando. Vigiai, pois, em todo o tempo. É hora de vigilância total. É hora de consagração total, igreja. A igreja tem que viver uma vida de vigilância e de consagração total, porque o arrebatamento ele virá sem aviso. Ele virá como um laço sobre os moradores da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Que coisas? A grande tribulação, meus irmãos. A grande tribulação que está campeando. Um caos sem precedentes será implantado nessa terra e nós estamos sentindo isso. O Espírito Santo de Deus, ele está nos avisando. Deus está nos avisando através dos sinais. A natureza está dando sinal também. Romanos 8 fala sobre isso. Que a natureza, ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então nós temos que vigiar. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Evitar a grande tribulação. A igreja verdadeira, o remanescente fiel, o rabisco da terra. A igreja de Filadélfia, ela é elite de Jesus Cristo e ela não vai entrar na tribulação. Ela tem que vigiar, ela tem que viver uma vida de consagração. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas. Que coisa? Evitar, meu querido irmão, a grande tribulação. Os crentes fiéis serão poupados da grande tribulação, que é onde acontecer, né? Evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Que coisa que vai acontecer? Vai acontecer a grande tribulação, mas a igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, né, de evitar todas essas coisas que vão acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então esse estar em pé é nós estarmos com a nossa vida atenta, é nós estarmos acordados. Paulo diz que nós não somos da noite, mas nós somos filhos do dia. Então é hora de vigilância, é hora de consagração, é hora de meditação na palavra.
É hora de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. É hora de pedir aos nossos irmãos, se nós temos pecado contra nossos irmãos, consertar com o nosso próximo, porque a trombeta vai tocar, meus irmãos. Então esse texto bíblico de Lucas 21, 34 em diante, ele não se encaixa na grande tribulação. Então não tem como ser um evento só. O meso e pós-tribulacionismo, eles colocam como única vinda em Jerusalém. Não tem como. Esse texto está falando do arrebatamento da igreja. O mundo estará vivendo uma vida normal. E virá o arrebatamento como um laço, versículo 35. O arrebatamento será como um laço sobre os moradores da terra. O mundo vai estar vivendo uma vida normal, casando, bebendo e dando-se em casamento. Jesus disse que seria semelhante aos dias de Noé e também seria semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra. Então o mundo estará vivendo uma vida melhor. Na grande tribulação é diferente. A segunda vinda em Jerusalém, ela será após um caos terrível. O mundo vai estar vivendo um caos. Então esse texto bíblico, meus irmãos, ele não se encaixa dentro da grande tribulação. Então aqui está falando do evento do arrebatamento da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, nos dê a graça, nos dê a vitória e nos ajude em nome de Jesus. Amém.